Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou São Marcos, capítulo de número 10, versos 46, 47, 48, 49, 50, 51 e também, por que não lermos o 52. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52, quantos acharam? Amém. Quantos acharam? Amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Antes de você tomar o seu assento, eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 versos desta história. Verso 46, por gentileza, acompanhei. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o... Está fraco, Bartimeu o... Bartimeu o... 49, verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E quem? E quem? O cego lhe disse: que eu tenha vista. Perceba que Marcos faz questão nesta história de registrar pelo menos 3 vezes a deficiência do moço. Ele era cego. Eu vou pedir a você que tome o seu assento, mas por gentileza não feche a sua Bíblia, por favor. Tome o seu assento com ela aberta. Queridos, tenho por costume em dizer que para entendermos versos como estes que nós lemos esta noite, é preciso nós entendermos o que ladeia os versos que nós lemos, que nós chamamos de contexto. O nosso pontapé inicial para a história desta noite está dentro do verso de número 46, ou pelo menos o seu início, quando Marcos começa registrando assim, olha que interessante: depois foram para Jericó. Perceba que Marcos está dizendo, ele adentra Jericó, depois de Jericó a um ponto, não aconteceu milagre algum. Ele fica em Jericó, não acontece milagre algum. Aí veja, depois do ponto. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande, guarde isto, uma grande multidão seguia. Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Perceba que o milagre para a vida de Bartimeu não acontece quando Jesus está entrando na cidade. Porque para Bartimeu, eu acredito que para ele, Bartimeu, era apenas mais um dia assentado à beira do caminho. E lá estava ele. Só que o verso 46 de Marcos 10 diz que Jesus vinha saindo de Jericó. Talvez as pessoas pensassem consigo mesmo, ele adentrou aqui, mas não aconteceu nada. Não houve
sequer um milagre. De repente, alguns tenham até perdido a esperança de ver, visualizar, porque a multidão seguia, porque sabiam quem ele era. E Jesus está saindo, o verso está claro, de Jericó, com uma grande multidão. E diz-nos o texto que este moço, o cego, Bar, quer dizer filho, Timeu era o nome do seu pai, Bartimeu, e depois diz o filho de Timeu estava sentado junto ao caminho. Quando eu li o verso de 46, o verso de 49 e o verso 51, eu vi que Marcos faz questão em dizer que ele era o cego, conhecido como o cego. Me bateu uma curiosidade de saber se como este moço ficou cego ou se ele havia nascido cego. E fui pesquisar, e dentro das minhas pesquisas, eu encontrei dentro de um material um homem respeitado por pastores e estudantes da Bíblia, chamado Flávio Joséfo. E Joséfo vai nos dar uma palhinha acerca do pai, do senhor Timeu, o pai desse moço, e Joséfo vai nos dizer como ele ficou cego. Joséfo nos fornece algumas informações, principalmente sobre o senhor Timeu, o pai. O senhor Timeu foi general, segundo Joséfo, que servia a Israel no destacamento de Betel. E ao aposentar, se tornou um bem-sucedido na região, o pai deste moço. Quando aconteceu o domínio do Império Romano, os bens deste homem bem-sucedido, do senhor Timeu, foram confiscados. O soldo da sua aposentadoria cortada. E o senhor Timeu, então, ele tornou-se um revoltoso, porque ele perdeu todos os seus bens e também a sua aposentadoria. E ele liderou várias sedições para desestabilizar o governo romano na região. Identificado pelo governo romano como uma pessoa perigosa aos seus objetivos, o senhor Timeu, ele foi perseguido, preso e morto pelo governo romano. E então, uma vez o senhor Timeu morto, mandaram capturar o seu filho, esse moço da nossa história. Porque a preocupação dos romanos era: nós acabamos com o pai, matamos o pai, mas amanhã ele pode ser mais um revoltoso contra o governo de Roma. Então deixemos-nos como exemplo, como outdoor, para que todos que olham para este moço vejam o que acontece contra aqueles que se levantam contra o governo de Roma. Capturaram este moço, este cego, e os romanos perfuraram os seus 2 olhos. E agora, passado o tempo, nós encontramos dentro do texto sagrado esse moço, que tinha um pai bem-sucedido, era bem-sucedido, tinha posses, assentado na beira do caminho, mendigando. Veja quantas áreas da sua vida foram afetadas por este fato: psicológico, social, emocional, familiar, financeiro. O moço que outrora teve tudo, agora está mendigando na beira do caminho. Este caminho passou a ser um caminho de tristeza para Bartimeu. Porque o texto está claro. Ele assentava-se junto ao caminho e mendigava. Era um mendigo. O seu pai estava morto. E ele agora todos os dias assentava-se à beira do caminho para pedir esmolas, para esmolar. Aquela rua era a rua onde Bartimeu se assentava e lembrava-se dos bons momentos que viveu com o seu pai e com a sua família.
Eu acredito que muitas vezes Bartimeu derramou lágrimas, tornou-se a rua da sua amargura, a rua da sua tristeza. E de repente, narrando esta história, você se identifica com a mesma e pensa consigo mesmo: eu estou na mesma situação. Eu estou mendigando, a rua que eu estou é a rua do meu sofrimento, é a rua da minha angústia. Você está à beira do caminho mendigando, como Bartimeu. Ele não tinha para onde ir porque era cego, e ele não tinha como ir porque era pobre. As mãos, alegoricamente falando, estavam atadas. E lá estava ele assentado à beira do caminho, mendigando. E um dia está ele assentado ali, e ele começa a ouvir burburinhos. Ele começa a ouvir e a perceber que uma grande multidão estava se aproximando. Esta multidão estava para passar à sua frente, na rua do seu sofrimento e da sua angústia. E Bartimeu, então, ele começa a ouvir todos os burburinhos, aquelas vozes. E ele, ouvindo, segundo o versículo 47, ele pergunta: quem está vindo aí? E dizem para ele: é Jesus de Nazaré. É bem provável que Bartimeu já tinha ouvido falar quem era Jesus, porque ele vai clamar: filho de Davi. Quando Bartimeu ouve que era Jesus, acendeu a esperança, a luz da esperança no seu coração. Porque o que ninguém podia fazer para ele, ele deposita a confiança no Cristo, dizendo: ninguém pode fazer, mas ele pode mudar a minha história. E o melhor de tudo, Jesus está passando na rua da minha amargura. Jesus está passando na rua do meu sofrimento. Acende a esperança. Meu amigo, eu vou trazer uma palavra profética segundo a revelação das Escrituras de Deus para a sua vida aqui esta noite. Prepare-se. Pegue o teu lenço, enxugue as suas lágrimas, porque Jesus vai passar no teu caminho hoje. E quando Jesus passa em nossas ruas, mesmo que seja rua de sofrimento, rua de angústia, a nossa história de vida é transformada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Prepare-se para viver uma nova história de vida. Prepare-se para saltar deste chão de angústia. Prepare-se, porque Jesus, ele está passando, ele vai abençoar a sua vida esta noite, nesse lugar. Pois bem, irmãos, acompanhem comigo. E ouvindo que era quem? Jesus de? Está muito fraco. Jesus de? Jesus de? Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas espera aí, raciocine comigo. O que ele ouve? Jesus era de Nazaré. Mas o que ele clama? Filho de? Não, muito fraco. Ele ouve: Jesus era de? Mas ele clama: filho de? Porque Jesus de Nazaré era o Jesus natural. E a quem ele está clamando? Ao filho de Davi. Está reconhecendo que Jesus é o Filho único de Deus, é o Messias. Então ele não perde tempo, diz: eu não vou perder tempo. Eu quero clamar esta noite ao Jesus sobrenatural. Eu vou clamar ao Jesus, Filho de Deus, que pode realizar um milagre na minha vida. Eu vou aproveitar a oportunidade que ele está passando na minha rua. Ei, meu irmão, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, está aqui presente hoje para abençoar você. E ele vai mudar a história da tua vida. Se você acredita nisso, levante a mão e dê glória para ele, porque a tua história vai ser mudada, em nome de Jesus Cristo. Ele ouve filho de Davi, mas ele ouve Jesus de Nazaré, mas clama filho de Davi. E perceba que quando ele começa a clamar filho de Davi, quando ele rasga o seu coração, quando ele abre a sua alma,
percebendo que há uma possibilidade de ele receber um grande milagre, olha o que diz o verso 48. E muitos o repreendia. Veja a situação. Quando o homem rasga a sua alma e abre o seu coração para clamar, porque ele vê em Cristo a última e única oportunidade de receber o seu milagre, começam a se aproximar dele e a dizer: fica quieto. Cala a tua boca, rapaz. Jesus não vai te ouvir, fica quieto. Todas as vezes que você estiver na rua de angústia, de tristeza, todas as vezes que Jesus passar nesta rua, todas as vezes que você abrir o seu coração e rasgar a sua alma para clamar a Ele, você sempre será cercado por cobradores. Perceba, enquanto ele está quieto, ninguém estava do lado dele, ninguém o repreendia. Mas quando ele começa a clamar, quando você não clamava, ninguém não estavam nem aí para você. Mas quando você começou, botou a mão na obra, se prepare. Fica firme, não pare. Porque quando você abre o seu coração e rasga a sua alma, eles tentam calar a sua voz. Eles querem parar a tua adoração. Eles querem calar o teu louvor. Quer um conselho? Faça como este moço. Quando tentarem parar o teu clamor, clame ainda mais alto. Sabe por quê? Ele percebeu que ninguém pode calar a voz daquele que necessita do Cristo que está passando pela sua rua. Então eu vou dizer para você aqui, à luz da palavra de Deus, ninguém para o teu clamor, ninguém cala a tua adoração, ninguém vai parar você de clamar ao Cristo vivo, porque nós temos necessidades, e se você clamar aqui esta noite, Ele vai lhe responder para que o seu nome seja glorificado através da sua vida. Quieto, rapaz. Perceba que depois desse clamor, a vida do cego começa a tomar novos rumos. A coisa vai começar a melhorar para ele. E por quê? Porque ele deixa de pedir esmola para clamar. Me perdoe a expressão, com muito respeito à sua pessoa, mas às vezes você não recebe nada, porque você prefere ficar esmolando do que clamar. Ele disse: não, eu vou parar de esmolar, eu quero é clamar. Eu vou clamar, eu vou buscar. E assim ele faz, ele começa a clamar. Fica quieto, e ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, Jesus. Ninguém para você, campeão. Ninguém cala a tua voz. E eu vou mostrar para você, à luz desta palavra, o que pode fazer o teu clamor. Quer ver? Verso de número 49. E Jesus parando. E Jesus Por que Jesus parou? Por causa do clamor do cego. O teu clamor faz Jesus parar. Quando um justo clama, o seu clamor, as suas orações surtem efeitos. Jesus,
Ele está clamando, e Jesus para. Para dar atenção a ele. Para ouvi-lo. Coisa que ninguém fazia. Pode ver, quando você precisa, pega o telefone e liga, ninguém te atende. Quando toca o interfone, nunca tem ninguém em casa. Pode mandar 1.000, 2.000 e-mails, ninguém te atende. Ninguém para te ouvir, ninguém para ouvir o que você está passando. É nos momentos difíceis que nós não encontramos ombros amigos, encontramos silêncio. Ninguém nos ajuda, ninguém aperta as nossas mãos ou a nossa mão, ninguém nos dá um abraço, ninguém nos traz uma palavra de conforto, de carinho. Somem. Jesus não. Ele parou. E Jesus, parando, pediu para que o chamassem. Se Jesus pediu para que o chamassem, é sinal que Jesus não estava perto do cego, tem lógica. Jesus, bem provável, havia passado pelo cego, e o que mais me impressiona, o que mais me chama a atenção, não é Jesus mandar chamar o cego. O que mais me impressiona é que no verso de número 46, diz que Jesus indo, ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão, burburinhos, palavras. E perceba que, mesmo em meio a tantos gritos e palavras, Jesus manda que o chamassem. O que mais me impressiona não foi mandar chamar o cego. O que mais me impressiona é como Jesus identificou a voz do cego no meio da multidão. Ainda que você venha clamar no meio de uma grande multidão, Jesus consegue identificar a sua voz. Porque Ele sabe quem você é, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o número do teu CPF, Ele sabe o número da tua identidade, e esta noite Ele está aqui para abençoar a sua vida. No meio de uma grande massa, Ele identificou a voz de Bartimeu. Entendi, foi a voz de um grande cantor. Não! Não, foi a voz de um grande empresário. Não! Foi a voz de um cego, um mendigo. Pessoa simples. Que muitos sacerdotes não pararam para ajudá-lo, mas Jesus parou. E mandou que o chamassem. Aí no verso 49, Marcos faz questão em expor novamente a sua deficiência. E chamaram o cego. Só que quando chamam um cego, dão 3 palavras para ele. Primeira palavra, tenha bom ânimo. Quer alcançar o sucesso? Quer ser um bom líder? Quer ser um bom patrão? Quer ser abençoado por Deus? Quer alcançar êxito na vida ministerial, espiritual? Tenha bom ânimo. Porque quem não tem ânimo não chega a lugar nenhum. Mas eu já tenho 40, irmão. 40 anos. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Disseram, Ele está te chamando. Mas a primeira coisa, tenha bom ânimo. Segundo, levanta-te. Ou seja, enquanto você ficar aí, está enrolado. Levanta-te. E o pior caído não é o que caiu, é o que não quer levantar. Chega de ficar caído, né, irmão? Vamos levantar essa noite em nome de Jesus. Porque Jesus está te chamando, Ele conhece você. Terceiro, Ele te chama. Aí Bartimeu deve ter pensado, como é que é? Ele está me chamando? Aí quem está chamando Bartimeu deve ter feito. Ele está fazendo a mesma pergunta que eu fiz. Imagina Jesus, eu quero Bartimeu na minha presença. Como é que é, mestre? Eu quero Jesus na minha presença. Como, Jesus? Eu quero Bartimeu na minha presença, mas mestre é um cego, mas eu quero ele na minha presença. Mestre é um deficiente, mas eu quero ele na minha presença.
Porque o ser humano olhava para Bartimeu e olhava somente a sua deficiência. E o ser humano nos julgam pelas nossas deficiências. Jesus não disse, não, eu quero ele na minha presença. Mas é um cego, mas eu quero ele na minha presença. Mas é um deficiente, mas eu quero ele na minha presença. Eu sei que as pessoas olham para você e só te julgam pela sua deficiência. Eu sei que as pessoas olham para você e dizem, não, esse aí não, Jesus, esse aí não pode, Jesus. Eu sei que só te julgam pela sua deficiência. Não importa esta noite o que as pessoas estão julgando você. O que importa é que Jesus quer você na presença dele esta noite, porque ele quer abençoar a tua vida como abençoou a vida do cego. Mas o meu pai não gosta de mim, a minha mãe não me ama, o meu companheiro de trabalho não me dá atenção. Eles só olham as minhas deficiências, os meus defeitos, é verdade. Mas Jesus, esta noite, ele está lhe dando uma oportunidade e ele está dando crédito a você, não porque você é, mas ele está lhe dando a oportunidade de você se achegar a ele e olhando pelas suas qualidades. O ser humano olha defeitos, Jesus olha qualidades. Para o ser humano, de repente, você canta muito mal, mas para Jesus você louva ele de todo o seu coração. Eu quero ele na minha presença. Bartimeu, ele está te chamando. Quem? Jesus está me chamando? Ele está te chamando, venha. Ele pede um guia, diz um guia, cego. Conhecido como o cego. Diz, me levem até ele. E foram guiando o Bartimeu. Bartimeu diz, para, antes de me chegar a ele, pera. O que foi, Bartimeu? Antes de me chegar a ele, pera. Verso 50. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O fato de ele ser cego não quer dizer que ele era bobo. Ele disse, ele me chama. Espera aí. Pegou a sua capa e lançou fora. Até mesmo porque esta capa aqui não era capa de profeta. Essa capa aqui quem dava era Roma. E Roma dava para os mendigos, para os maltrapilhos. Durante o dia ele se encobertava para ser levada para ele. E durante a noite para não sentir frio. Ele disse, ele me chama. Ele está te chamando. Espera aí, então eu vou lançar fora a minha capa. Vou lançar fora a minha capa. Me perdoa a expressão, meu irmão, não me tenha por arrogante. Mas tem muita gente que pede e não vai receber nunca. Porque quando se apresenta a Jesus, se apresenta com a sua capa. É capa. E capa não dá. Me perdoe, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Aqui dentro louva a Deus, lá fora louva o diabo. Aqui dentro da igreja é bênção, lá fora é maldição. Porque capa se esconde atrás de capa. Está atrás de capa, eu disse sexta-feira e repito quantas vezes for preciso. Pregue, mas viva o que você prega. Se comprou, paga. Se pegou emprestado, devolve. Lance essa capa que está impedindo você de receber a sua vitória. Lança a capa fora. A capa é o obstáculo que está te separando de receber a sua grande vitória. Mas hoje ela vai cair por terra. Joga a capa fora hoje em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está te esperando na presença dele esta noite. Jesus está te esperando esta noite na presença dele. Jesus está te esperando na presença dele. Quem vai se achegar a ele, levanta a mão e dá glória para ele aqui neste lugar essa noite. Pega a capa, lança de si, lança fora. Levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 51. E Jesus falando, disse-lhe, pergunta,
Olha a indagação que Jesus vai fazer para ele, que interessante. O que queres que eu te faça? Óbvio, todo mundo sabe, todo mundo viu que ele era cego. Só que raciocine comigo, a pergunta de Jesus é uma pergunta aberta. Ele disse assim, o que queres que eu te faça? Sabe o que ele está dizendo? Você pode pedir o que você quiser, está aberto ou não está? O que queres que eu te faça? Está aberta a pergunta, irmão. Se Jesus perguntasse assim, você quer enxergar? Pergunta fechada. E ele disse, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir o que ele quisesse. O que você quer? Bartimeu, torna a repetir, cego, mas não era bobo. Bartimeu, ele para, ele pensa e diz, espera aí, eu tenho uma necessidade. E eu vou pedir o que eu necessito. E então ele vai dizer, mestre, que eu tenha vista. Mestre, eu quero ver. Ele não pediu algo para o seu bel prazer. Ele pediu algo que ele necessitava. Ah, meu irmão, se essa pergunta fosse feita a muitos de nós, tem muita gente que está pedindo para Jesus, mas não é por suas necessidades. É para suprir o seu ego, o seu orgulho. Tem gente que está pedindo um carro 2012 em Cristo, porque o irmão comprou um carro 2009. Aí diz, não, Jesus, ele comprou um 2009, eu quero um 2010, isso não é necessidade. Isso é alimentar ego. Jesus, eu quero uma casa com piscina, quero casa com sauna. Não que é proibido pedir, tem que pedir a Jesus. Se não pedir a Jesus, pedir a quem? Tem que pedir mesmo. Mas não está pedindo o que necessita. Na frente da casa, na frente do carro, existem necessidades que você não pede, que você não clama, que você não busca, mas você quer carro, você quer casa para suprir o seu ego. Para mostrar para os outros que você tem e ele não tem. Ele disse, eu quero o que eu necessito, eu quero ter vista. Eu quero ver, mestre, eu tenho necessidades. Você tem as suas necessidades, você sabe disso. Eu conheço gente enferma que precisa da cura, mas não pede a cura. Pede bens para suprir ego. Peça a Cristo esta noite o que você necessita, porque Ele está presente aqui para suprir as tuas necessidades. Peça a Ele o teu milagre. Diga, mestre, eu estou enfermo, eu tenho uma irmã enferma, a minha mãe está enferma, o meu pai está enfermo, eu preciso de um milagre, é a minha necessidade. E você verá que Ele há de realizar para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Aí Jesus disse, 52 para ir terminar, que o pregador inteligente termina cedo, porque volta sempre. Entendeu? Entendeu, né? Tem uns bobos que vêm, que é pregar 2 horas, não volta nunca mais. Eu sou inteligente, irmão. Eu termino antes, que eu volto sempre. 52. E Jesus lhe disse, Jesus está dialogando com o rapaz. Jesus está conversando com ele. O que muitos não faziam, Jesus está fazendo. Jesus disse, vai. Torna a repetir o que ele disse sexta-feira. Verbo de ação. Vai, meu irmão. Vai, minha irmã. Capricha mais. Trabalha mais. Ora mais. Jejua mais, venha mais na EBD, venha mais no culto. Tome uma atitude, meu amigo. Fica aí passivo, sentado, olhando para os céus, contando estrelas, tu não vai receber nada. Jesus disse, vai, porque a tua fé te salvou.
Agora, olha que lindo. Olha que lindo. Olha a expressão. Olha a expressão. E logo ele viu. Logo, expressão de instantaneidade. Logo, expressão de imediatismo. Logo, no momento, na hora. E logo ele viu. E agora, irmão? Como ele era conhecido? Como o? E agora? Jesus o curou. Jesus curou este moço. Agora as pessoas que olhavam para ele não viam mais a sua deficiência. Só você e Deus sabe o que as pessoas têm dito acerca de você. Só você e Deus sabe o que você tem passado dentro da firma onde você trabalha. Só você e Deus sabe o que você tem passado aonde você estuda. Só você e Deus sabe o quanto você tem sido perseguido ou perseguida pelos teus parentes e pelos teus familiares. Só você, Jesus, sabe as lágrimas que você tem derramado durante a noite por perseguições. Só você, Jesus, sabe o momento que você fica ali lavando as suas louças e você fica louvando, dizendo: mestre, eu não aguento mais. Só Jesus e você sabe o momento que você está ali na beira do tanque lavando as suas roupas e dizendo: eu não aguento mais esta perseguição. Eu não aguento mais me julgarem pelos meus defeitos, pelas minhas deficiências. E você pode fazer. Nunca olham e nunca te julgam pelo que você faz, só te julgam pelas suas deficiências. Porque o que você faz nunca presta. Você pode ter feito algo de bom ontem, mas vão julgar a tua deficiência de 10 anos atrás. Mas Jesus entra na história deste moço e muda o rumo, a história, o título que davam para ele de o cego, porque o verso 52 está bem claro, e logo ele viu. Chega de ser humilhado. Chega de ser humilhada. Jesus está suprindo agora, para a glória do nome dele, o que as pessoas julgam ser as suas deficiências. As pessoas vão começar a olhar para você, as pessoas vão começar a te ver de uma forma bem diferente. Elas vão olhar para você e vão dizer: ué, mas qual é a deficiência? Não tem mais deficiência? E o defeito? Não tem mais defeito? Não, porque Jesus está lhe dando a sua vitória aqui esta noite, para que o nome dele, uma vez mais repito, seja glorificado através da sua vida. Qual é a tua deficiência, campeão? Trocaram o teu nome pela tua deficiência. O que chamam você? De chorão? De chorona? De fraco? Fracassada? O que chamam você? O que falam de você? Vão ter que dobrar a língua e vão ter que saber que existe um Deus que rege a sua vida e que vai mudar o teu rumo, a tua história, o rumo da tua família. Jesus entra e as pessoas agora não o vê mais como o cego. Não o vê mais como cego. Porque ele não era mais cego. Está na hora de você jogar a deficiência para o lado, não está?
Não está na hora de você desfazer das suas deficiências? Com a ajuda de Cristo? Agora, olha a atitude, para terminarmos. Eu vou terminar mesmo, porque agora está batendo horário. Olha só, vou terminar agora. E logo viu, olha só, e seguiu Jesus pelo... Só tenho eu e meia dúzia. Ou você não sabe ler, ou você não quer falar. E seguiu Jesus pelo... Você não quer falar, né? E seguiu Jesus pelo caminho. Olha a lição que este moço nos deixa. Ele está demonstrando que ele foi não só para receber a bênção, ele queria o abençoador. Tem muita gente que vem na igreja só para receber bênção. Quando recebe, ó, pé no caminho. Quando aperta, quando começa a funilar, vem para culto de terça, culto de sexta, culto de domingo, EBD, quer orar. É uma maravilha. Até glorifica a Deus. Me perdoa, tem gente que vem em culto de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, aperta, se deixar, quer trazer todo dia, pastor, vamos botar um culto na segunda, terça, na quarta, na quinta. Apertou. Deixa-nos um exemplo. Eu não quero somente a bênção, eu quero me aproximar do abençoador. Porque hoje, meu irmão, você vem à casa de Deus, você precisa de um milagre, você necessita de um milagre, aí depois que você recebe a sua bênção, sai para ir falando para todo mundo, mas nunca mais volta. Mês que vem surgiu outro problema. Aí você que já não vem na igreja há um mês, perdoe minha expressão chula, chega com a cara mais limpa, um mês depois, e está vindo porque nasceu um outro problema, e você sabe que você precisa buscar. Olha o que o texto está dizendo. E seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele não deixou Jesus. Ele recebeu a bênção, mas ele se aproximou e se agarrou no abençoador de sua vida. Está disposto a seguir Jesus, irmão, pelo caminho hoje? Está disposto a seguir a Ele por quaisquer circunstâncias? Está difícil, eu sei que está difícil, mas está disposto a segui-lo, a seguir a Ele, mesmo na dificuldade? Tá? Então fica de pé comigo, por gentileza. Eu quero orar pela igreja. Levante suas mãos, por gentileza. A oração eu passo para o pastor Itamar, no horário certinho, por favor. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, eu te glorifico por esta igreja. Eu te glorifico por este povo, ó Pai Celestial. Eu te louvo pela vida do pastor Itamar Vicentini, Senhor. A sua esposa, toda a sua família, ó Pai Celestial. Que tem, Senhor Deus, se lançado neste projeto aqui em Taubaté, Senhor. Senhor Deus, que tem se lançado de cabeça para o crescimento numérico da tua obra, para o crescimento espiritual desta igreja, ó Pai Celestial. Eu peço que o Senhor fortaleça, que o Senhor direcione como o Senhor tem feito, e que o Senhor toque nestas pessoas que aqui dentro estão, Senhor, nestes irmãos, porque sabemos, ó Pai Celestial, que a igreja, ela tem que crescer sim, mas que ovelha gera ovelha, que este povo possa falar o que tem acontecido aqui, o que o Senhor tem feito aqui neste lugar, que muitas almas possam se chegar a este templo e ver que de fato o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor reedifica, o Senhor transforma, o Senhor levanta, o Senhor batiza, que o Senhor faz e que um dia há de nos levar para os céus. Eu peço a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo, é a minha oração esta noite, amém. Você deu uma linda salva de palma para Jesus, porque você vai glorificar o seu nome. Aplauda bem forte, querido. Mais forte ao Senhor, bem forte. Aleluia. Vem cá.